Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast dessa semana. Essa semana nós temos mais podcasts, não é só esse. Hoje eu tenho uma convidada super especial, a Luciana Rocha. Vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, mas eu quero falar para vocês que esse é o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru. E eu quero me apresentar para você que está chegando aí a primeira vez, não me conhece. Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora, sou apresentadora desse podcast. Quero mostrar alguns dos meus livros, né? Que eu sou escritora e tenho escrito bastante livros infantis ultimamente, para ajudar as crianças que têm problema na escola, crianças que sofrem bullying. Então, vários temas como esse eu tenho abordado nos meus livros. Escrevi um livro sobre depressão, um livro que conta a minha história. Aqui eu conto sobre uma experiência de fé que eu tive com Deus, como Deus me ensinou lições de vida através da depressão, como vencer essas depressões, essas fases que às vezes nós mulheres passamos na vida, que às vezes não são só emocionais, às vezes podem ser problemas fisiológicos, problemas hormonais. Então, trato tudo aqui nesse livro. Bom, escrevi também alguns livros infantis, como eu falei para vocês. Esse aqui, A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola, para ajudar as crianças, né, que estão passando nessa fase de que não querem ir para a escola. Todas as crianças passam por isso. E esse livro ensina uma grande lição para as crianças. Tenho aqui também o livro sobre bullying, que eu falei para vocês, para ajudar as crianças nessa fase também. Na verdade, bullying não tem fase, tem crianças, adolescentes, jovens que sofrem bullying. E aqui no meu livro eu falo, diga não ao bullying, nós não podemos aceitar o bullying. E aqui eu falo com as crianças de uma forma assim bem divertida, contando a historinha de uma lagarta para que elas vejam como elas são especiais e para que elas busquem ajuda quando elas estiverem passando pelo bullying. Escrevi nesse ano 2 livros infantis. Aqui o Pedro, Menino no Coração Nordestino, e a minha gatinha Marie. O Pedro conta a história de um menino aqui de Bauru, um menino bauruense, mas que é apaixonado pelo Nordeste. Ele tem uma cordeuteca aqui na cidade de Bauru e eu conto aqui uma lição de vida, como ele tem batalhado pelos sonhos dele, como ele ama o Nordeste. Aqui eu falo sobre a cultura nordestina, sobre os cordéis, sobre a cordeuteca, então é um livro bem didático. E esse livro aqui, A Minha Gatinha Marie, eu conto a história da minha filhinha, quando ela encontrou a Marie, a gatinha dela, né, a nossa gatinha, durante a pandemia, e como a Marie trouxe alegria para as nossas vidas e como a minha filha superou aquele momento de pandemia através da gatinha dela, tá bom? Então, esses são alguns dos meus livros. Futuramente, nesse ano ainda, vai ter mais, aí no forninho. Então, eu estou me apresentando aí para vocês. Se vocês quiserem adquirir alguns dos meus livros, tem aí os links, tá bom? Aí nas descrições. Mas chega de falar de mim, porque a gente tem um papo aqui muito legal nesse podcast sobre a Luciana Rocha. Eu tenho o privilégio de conhecer a história da Luciana hoje, vou estar conhecendo um pouco mais dela. Eu acompanho a Luciana apenas pelo Instagram, mas hoje a gente está se conhecendo pessoalmente. Ela tem uma história inspiradora. Ela é uma esteticista com quase 23 anos de experiência. Olha só, uma vida, hein? É, uma vida. Uma vida. Ela transformou a paixão dela numa jornada de sucesso e impacto. Desde os 18 anos, quando ela começou um estágio na área, a Luciana nunca deixou de se dedicar à estética. Ela é formada pelo SENAC, em Presidente Prudente, aqui pertinho. Ela desenvolveu uma abordagem única que vai além da beleza, promovendo consciência corporal e mostrando a importância dos cuidados terapêuticos, especialmente através de massagens. Muito interessante isso. Segundo a Luciana, antes de qualquer resultado estético, técnicas como drenagem linfática contribuem para a saúde e para o bem-estar em geral. Ela é especialista em atendimentos para gestantes, né? Além de pré- e pós-operatórios, que é muito importante, né? A drenagem linfática nesses casos. A Luciana acompanhou as transformações do mercado, se adaptando às novidades, trazendo técnicas inovadoras para Bauru e São Paulo. Ela é pioneira aqui na região, gente, em práticas como Baby Moon, que eu não sei o que é, ela vai explicar para gente, massagem ayurvédica, é isso? Ayurvédica. É difícil esse nome, ela vai explicar também. E Miracle Touch, que eu também não sei o que é, mas a gente vai saber tudo hoje.
é uma técnica, essa daí, a Miracle Touch, é uma técnica favorita das celebridades. Nossa, eu quero saber o que é isso. Não é à toa que ela já atendeu diversas personalidades, sempre prezando pela excelência e por resultados. Além de uma carreira brilhante, a Luciana é uma mulher de muitos papéis. Ela é esposa, ela é mãe e empreendedora visionária. Ela tem uma fé católica, né? Uma fé em Deus, que é a base sólida que tenha sustentado em todos os aspectos da vida dela. Isso, palavras dela. Guiando as suas decisões e fortalecendo sua conexão com o próximo. A Luciana acredita que seus valores familiares, transmitidos por seus pais, que sempre priorizaram união e respeito, são o alicerce do sucesso em sua profissão. Para ela, cada cliente é único e merece um atendimento que reflita essa energia transformadora, onde cuidado e dedicação são prioridades. A família é tudo para a Luciana. Ela traz esse espírito para a sua vida e para o seu trabalho, criando um ambiente acolhedor, em que cada atendimento vai além da estética e se torna uma experiência de transformação, autoestima e bem-estar. Seja aqui em Bauru, São Paulo ou no coração de uma celebridade, a Luciana Rocha deixa sua marca como profissional e ser humano, vivendo o propósito de cuidar e transformar vidas. Então, hoje nós vamos conhecer a história da Luciana Rocha, e a qual eu quero falar muito obrigada, tá, por você estar aqui. Quero te dar boas-vindas no nosso programa aqui, no nosso podcast Elas por Elas. O prazer é meu estar aqui e obrigada por conhecer um pouquinho mais da minha história. É isso aí. Quero saber tudo sobre a sua história. Quero que você conte aí pra gente, então, o início da sua carreira, né? Como que foi o começo dessa sua jornada na estética? O que despertou em você seguir nessa área? Então, eu brinco que eu não escolhi a estética, né? A estética acabou me escolhendo aí nesse início de carreira. Porque, na verdade, assim, no meu último ano do ensino médio, eu passei por uma cirurgia de apêndice e ela foi uma cirurgia muito grave. Eu tive que ficar um tempo afastada dos estudos. E, naquele ano, eu resolvi não prestar vestibular. Você tinha o quê? Né? Uns 16, 17 anos. 17 anos. E eu resolvi fazer, então, um cursinho, né? E eu estava ali me preparando para começar esse cursinho. E eu acabei indo para o Senac, porque eu nunca parei, né? Eu sempre gosto de estar ali me movimentando. E no Senac, eu estava procurando algo ali para mim fazer enquanto esse cursinho não começava. E eu vi o curso de estética, que me chamou muito a atenção, porque dentro do curso de estética tinha aula de psicologia. Porque você gostava de psicologia. O meu foco era psicologia. O seu foco era isso, entendi. É o meu foco, assim, eu entrei no curso de estética por conta realmente das aulas de psicologia. E desde então, eu me encantei pela área, porque eu sempre gostei muito da parte de biologia e naquele ano eu consegui um estágio que acabou me enrolando e me envolvendo cada vez mais para a área, né? E desde então eu nunca mais saí. E nem foi para psicologia, então. Não fui para psicologia. Eu brinco que hoje eu faço a psicologia da maca. Sim, não deixa de ser, porque o trabalho que vocês fazem tem que ser psicóloga, né? Ah, é muito Tem bom. que ser. É uma coisa assim que quando você gosta do que você faz, as coisas assim, elas fluem, né? Então, eu brinco assim, né, que as orientações ali para que realmente as coisas aconteçam como um todo, eu sempre gosto de estar ali com Tem que conversar com a organizando. cliente, ouvir a cliente, né? Ah, com certeza. Acaba com sendo uma certeza. psicóloga mesmo. Então, não sabia que tinha que dentro da área de estética vocês estudavam uma matéria de psicologia. Olha, o Senac, ele foi, assim, para mim, um divisor de águas, né? Porque, graças a Deus, assim, eu vim de uma formação escolar muito boa, eu tive professores, assim, excelentes, né? Tanto no Senac quanto também na minha vida, né? E isso fez com que eu despertasse muitas coisas que me ajudaram muito, inclusive na minha profissão. E ali, assim, na época que eu estudei, nós tínhamos um leque, né, de todos os aspectos, né? Tanto os aspectos teóricos quanto aspectos práticos mesmo, né? Então, a gente ali tinha vários estágios ali dentro de espaços médicos, estágios também que faziam com que a gente fizesse avaliações de pele das quais fizessem parte realmente do nosso dia a dia, e isso realmente contribuiu demais, assim, para a minha profissão. Tanto que, assim, o meu primeiro estágio foi, assim, um divisor de águas até para a minha vida, e foi ele mesmo que me fez, assim,
ter um encantamento muito grande por essa parte fisiológica que Legal. brilha meus olhos. Mas o que você estudou na estética? Quais foram as áreas que você aprendeu? Então, a estética ela é uma área muito ampla, né? Sim. Então, assim, toda a parte da estética tradicional, né? Ali eu desbravei tudo. Porém, quando eu comecei a trabalhar, a estética ela era uma área mais seletiva, ela não era como é hoje, né? Sim. Até porque também, antigamente... 23 anos atrás? Exato. Há 23 anos atrás, a estética ela era classificada como um artigo de luxo, né? E eu comecei dentro desse mercado, né? E eu brinco que hoje todo mundo fala-se muito em persona, mas há 23 anos atrás, por ser algo muito caro e não era tão acessível às pessoas, eu acabei entrando nesse mercado sem querer, né? E ali eu precisei me posicionar de uma outra forma, né? Porque, assim, as pessoas, antigamente, elas tinham visões diferentes do perfil, né? Verdade. Então, por exemplo, eu não me enquadraria num perfil de estar trabalhando com a estética há 23 anos atrás, porque eu só tinha 18 anos, Sim, né? sim. Então, assim, eu brinco que eu era uma menina. Então, as Verdade. pessoas olhavam para mim com 18 anos, nova, sem experiência, né? Magra, sem força. Porque era essa visão da estética, né? As pessoas tinham muito essa visão de que para fazer massagem teria que ter força, para realmente dar resultado teria que ficar roxa, porque o conceito da estética era outro, né? Então, assim, o perfil da mulher que eu atendi há 23 anos atrás, ele era totalmente do perfil diferente do que eu faço hoje, né? Porque a mulher há 23 anos atrás, ela tinha uma persona muito definida, ela cuidava dos filhos, depois que ela cuidava dos filhos, ela ia cuidar dela. Normalmente, o perfil da cirurgia plástica era diferente, por exemplo, do perfil de hoje. Verdade. A mulher, há 23 anos atrás, depois que ela cuidava dos filhos, ela passava a se cuidar há 30, vamos pensar assim, com uns 30 e poucos anos, mais ou menos. E olha lá, né? E 30 e poucos anos, mais ou menos, há 23 anos atrás, era como se fosse hoje uma mulher aos 45 mais. A mulher, então, ela procurava, por exemplo, uma abdominoplastia ao invés de uma lipo, porque o mais comum na época era realmente a abdominoplastia. Então, a mulher, ela não emagrecia para fazer a cirurgia, ela tinha mais, assim, um aspecto de uma cirurgia ou de uma estética mais marcada. Então, assim, o uso da época era uma sobrancelha definitiva, era um lábio definitivo, era também uma cirurgia plástica mais agressiva, né? Porque as pessoas procuravam muito fazer o lifting e elas não tinham esse cuidado que se tem hoje, porque o perfil da época era outro. É verdade. Então, assim, a gente trabalhava muito nessa área. E muito disso fez com que eu fosse para a parte da estética médica, né? Certo. Porque a clínica que eu trabalhava, eles tinham uma visão diferente. Por exemplo, eu fiz muita parte da estética facial porque eu não tinha espinha. E acontecia. Na época, né? A acne, qualquer pessoa que olhava uma pele acneica, ela também tinha aquela visão de que, nossa, aquela pessoa não cuida da pele, então também não vai. Então, teoricamente, eu tive vários bônus, né? Por conta do meu perfil, mas eu precisei amadurecer muito cedo para me posicionar. Então, eu precisei usar uma roupa mais social, ao invés de usar uma roupa de uma menina de 18 anos. Eu precisei que parecer mais velha, exato. Né? Eu precisei aprender a realmente ter um comportamento diferente, assim, com relação à minha profissão, né? Eu precisei aprender a me impor realmente dentro da minha profissão de uma forma diferente, né? Porque, assim, o mercado era seletivo. Ela era extremamente seletivo. E foi muito bom para mim, porque eu falo que foi um ano esmagador, né? Tanto que a nossa turma, minha primeira turma, tinha 22 alunas e eu acabei sendo a sobrevivente da turma, né? Porque, assim, todo mundo era muito novo, todo mundo não sabia o que ia fazer ainda, e foram para outras áreas, enfim. E aí foi muito bacana, porque, assim, eu tive também uma professora sensacional, que ela, assim, me ajudou muito na época, principalmente a cuidar da minha postura, né? A realmente ter ali aquela parte de ergonomia, que hoje ela faz isso ainda, né? Ela é perita em ergonomia, e isso foi uma coisa, assim, que eu falo que o meu primeiro e segundo ano de profissão, eles foram aprendendo. assim. Nossa, eu brinco que foi uma selva, né? Mas que resultou em tudo que eu sou hoje, com toda certeza da vida, porque ali realmente eu precisei aprender. E dentro da estética médica, eu parti para a área terapêutica, né? Certo. Porque na época a clínica ela era ampla, né? Então era uma época que as pessoas queriam resultados a todo custo imediato, mas o poder aquisitivo
para aquelas pessoas, veio dali muita coisa da estética ser luxo, estética ser para quem pode pagar. Porque realmente ela era uma época mais cara, tudo era um custo maior, né? E eu acabei ali entrando para a parte ortomolecular, porque a clínica que eu trabalhava fazia. Então era super bacana. Eu fiz muito tratamento voltado para isso, porque eu comecei a auxiliar a parte médica e dali, assim, tive um crescimento muito bacana para a minha idade. Né? E que hoje, graças a Deus, eu faço muito bom uso disso. Que bom. E foi aí que entrou a drenagem linfática dos pós-operatórios? Sim. É porque, na verdade, o Senac, ele te deixa pronto, né? Ali você trabalha com todas as áreas, né? Dentro, tanto a parte de aparelhos, né? Quanto a parte de estética mesmo, né? A drenagem linfática, ela contribuiu muito para me manter dentro dessa clínica, né? Porque ali eu fazia todo esse acompanhamento do pós-tratamento. E aí, desde então, essa abertura eu tenho até hoje, graças a Deus. Você faz ainda drenagem linfática? Eu amo. Que bom. E não precisa de força, né? Não, mas nunca precisou. Nunca precisou, Nunca precisou. Eu falo que tratamento é técnica, né? Técnica é diferente de força. Os pontos certos, exato. Né? Você ter, assim, uma boa avaliação no que você faz, com certeza, ela faz com que qualquer técnica bem aplicada seja realmente com um resultado bacana. Com certeza. E o que você vê, assim... hoje, né, por exemplo, depois de 23 anos, quais foram as principais mudanças que você observou nesse mercado da estética? O mercado sempre muda. Na verdade, hoje, se a gente for analisar, a estética ela mudou totalmente de quando eu fiz, até mesmo o conceito, né? Porque, assim... Quando eu comecei, era um radicalismo, né? As pessoas, mas era um radicalismo entendível da época, né? Porque as pessoas, quando eu comecei a atuar na estética, elas tinham em primeiro plano a mulher que tinha poder aquisitivo para gastar, primeiro cuidar dos filhos, depois cuidar delas, né? E hoje não, hoje todas as pessoas, elas praticam ali esse autocuidado, umas mais, outras menos, dentro das condições delas, né? E até porque também hoje tudo é muito mais acessível, né? Essa questão da consciência, ela é um todo. A estética, eu brinco que ela é muito ampla, mas a estética, não necessariamente, ela precisa ali da cabine, né? Hoje, se você for analisar, tudo é muito mais acessível, né? As pessoas, assim, você pode tanto investir menos quanto mais, mas você consegue ter essa consciência do investimento, né? Quanto a cosméticos, né? Quanto a essa questão de consciência, principalmente da água, enfim. É porque hoje, assim, a gente tem vários leques, né? Mas esse leque, ele precisa também ser um pouco seletivo, porque realmente muitas coisas elas têm ali um funcionamento bacana, assim como outras não. E assim, você só vai saber disso realmente se você partir para o conhecimento, né? Porque hoje o mercado da estética, ele deu um boom totalmente diferente do que total. Cada mês hoje, é uma novidade. Com certeza. E tem muitas inovações que elas contribuem muito para o resultado do tratamento estético. Elas são sensacionais. Então, hoje, assim, a gente tem muito mais acesso. E eu acho muito interessante porque hoje esse conteúdo ele chega na mão de qualquer pessoa, que isso é muito bom. A informação, ela chegando de uma forma assertiva, ela contribui muito também para que você desenvolva esse processo de consciência. É verdade. E isso faz toda a diferença, né? É verdade. E a gente está aprendendo a se cuidar de dentro para fora. Total. Que isso é muito importante, né? Porque você só fazer um tratamento estético, mas você ter uma alimentação péssima, uma qualidade de vida péssima, não vai servir para nada, né? Então, eu costumo dizer que um parâmetro estético, ele tem que passar pela consciência. E quando eu falo consciência, às vezes as pessoas pensam numa coisa muito ampla, né? Mas a primeira consciência que qualquer pessoa precisa ter é que pele é órgão. Exatamente. E pele é o nosso maior órgão, né? Não é uma coisa isolada, né? E pensando numa pele como o maior órgão, a gente não pode esquecer que dia a dia a gente envelhece. Exatamente. A gente envelhece por conta da noite mal dormida, a gente envelhece por conta dos hormônios, a gente por conta do estresse, porque graças a Deus a gente está vivo. Então, assim, o envelhecimento ele é uma coisa natural, ele vem com o tempo, né? Porém, algumas coisas a gente consegue fazer quando a gente realmente cria essa consciência
que você consegue realmente fazer para melhorar, né? Sim. Eu sempre brinco que, para mim, são 4 pilares que eu tenho que são inegociáveis, né? O primeiro, sem sombra de dúvidas, é a alimentação, Sim. né? Porque isso não é um ditado, isso realmente é o que existe, né? Você é o que você come, não tem jeito. Então, muitas vezes, não adianta você pensar só ali, né, na estética como a magreza, né? A estética, realmente, ela vem para você se sentir bem em todos os sentidos. Sim. E a alimentação, sem sombra de dúvida, é o parâmetro mais importante, né? E a atividade física, realmente, para quem realmente gosta de fazer e para quem realmente enxerga ali, consegue colocar isso ali na rotina como realmente algo que ela vai fazer e conseguir manter, isso é muito importante, tem que estar em movimento, né? Exatamente. O movimento em si. Eu, particularmente, eu não gosto de ficar suada. Isso é uma coisa minha. Eu tenho, assim, toques. Então, eu já sei que, para mim, eu prefiro trabalhar resistência. Então, eu trabalho resistência dentro da minha rotina, do meu dia a dia, e eu controlo minha alimentação. Então, eu já sei que esse conjunto funciona para mim, porque eu acredito muito que nós temos que fazer o que funciona para a gente, né? Porque também você não pode ter aquele clichê de achar que tudo tem que ser feito para todo mundo. Não, tem gente que odeia academia. Você não tem que ir na academia. Exatamente. Mas, na verdade, assim, não que você não tenha, você precisa de uma atividade dentro do teu dia, exatamente. Né? E isso é uma coisa super fundamental, né? Porque, assim, a gente precisa desse conjunto, né? A questão de pele, porque, assim, por mais que a gente tenha ali essa questão, eu acredito muito que a dermatologia é o principal parâmetro para essa questão, para funcionar, porque realmente o cuidado para a pele, ele não é só uma questão de pele, isso e na estética, né? Porque eu mesmo, inúmeras vezes, eu mando cliente para dermatologista não só por questões estéticas, mas por questões ali de lesões que, se não cuidadas, elas podem sim ter problema lá na frente, né? E a questão linfática, eu não digo nem a questão estética, eu digo assim, o estímulo linfático, ele faz assim uma diferença total dentro da tua rotina, inclusive, né? Então, eu brinco muito, né? Porque, assim, não adianta você querer fazer, por exemplo, um tratamento de um exercício físico ou qualquer coisa do tipo, se você achar, pensando em celulite, se você não fizer a drenagem linfática, porque realmente o exercício ele vai trabalhar o sistema muscular, mas a celulite ela vai precisar ali de um estímulo linfático, porque a celulite é uma questão de líquidos mesmo, né? Então, assim, é todo esse conjunto de um parâmetro pensando em estética que vai realmente fazer com que você tenha ali um benefício. Então, para mim, é assim, nunca pessoas que vêm me procurar vai achar que é só a massagem que vai ter ali o efeito. Ele vai ser um conjunto realmente favorável para que você consiga ali não ter o efeito na hora, porque o sistema linfático estimulou, acabou, você já tem esse resultado. Porém, você manter esse resultado, você também precisa ter a consciência dessas mudanças de hábitos. Então, os pilares é a alimentação, cuidados com a pele, né? O exercício tanto físico, hidratação exógena e endógena, né? Exercício físico e, com certeza, drenagem. Drenagem e água, né? Já está incluída na alimentação. Quando eu falo a hidratação endógena e exógena, a gente precisa entender que a hidratação endógena, ela vem de dentro para fora, né? É realmente a importância da água para a tua vida, né? E a exógena, não menos importante, né? Que é essas questões mesmo de hidratações corporais, mesmo um bom creme, para realmente conseguir você entender que você precisa realmente trabalhar essa elasticidade de pele, a sua né? pele. Com certeza. Muito interessante. Olha quanta coisa que a gente vai aprendendo. E nessas técnicas aí, né, você aprendeu o Baby Boom, que nós falamos no começo, aí o Verdica e o Miracle Touch. Eu quero que você fale sobre cada um deles, porque eu nunca ouvi falar, fiquei super curiosa de saber como que é isso. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de inovações, né? Todos os anos, assim, eu sempre estive à procura de algum aparelho, de alguma coisa ali que realmente fizesse algo a mais dentro dos meus tratamentos, né? E no ano de 2018, eu tive a oportunidade ali de, ao invés de comprar um aparelho, fazer um investimento dentro de um método, né? Que é um método de massagens, que é o método Renata França, que hoje eu faço parte, né? É uma multinacional que está hoje em mais de 70 países, e são todas técnicas, né?
de terapias manuais, né? E como eu sempre acreditei muito nessa questão da drenagem linfática, a minha maior procura dentro desse método realmente foi a drenagem linfática. Certo. Pelo seguinte, né? Se a gente for analisar anatomia e fisiologia, hoje, a massagem que eu faço em 50 minutos, o nosso corpo faz em 1. Oh. Em 1 minuto, o nosso corpo ele faz a drenagem do corpo inteiro. É natural. A drenagem linfática do nosso corpo, ela existe. Ela é fisiológica, né? Porém, a drenagem linfática que todo esteticista faz, o que ela faz? Ela potencializa o que o seu corpo faz sozinho. Por isso que é muito importante você fazer a drenagem linfática ali, para não como estética, né? Mas pensando primeiro na questão de saúde mesmo. Tipo o quê? Né? Uma vez por semana, uma vez por... Hoje em dia, assim, as técnicas que eu faço, mínimo uma vez por semana, você já tem um efeito bem bacana, né? E ali foi muito bacana, porque eu fui para esse curso realmente pensando, né, nessa prática de drenagem, porque a minha base de realmente ter a certeza, nesse longo desses anos, que o meu tratamento de massagem ou meus tratamentos compensando na drenagem linfática funcionava, era justamente porque eu sempre trabalhei com pós-operatório e gestante. Então, todos os relatos dos dois eram 1000 vezes melhores do que um relato de uma cliente que só vinha ali pela estética, né? Eu sempre brincava, você quer ter certeza que o que você faz funciona, que drenagem funciona, fica uma semana sem, depois você me conta. E isso, assim, todas as minhas clientes que passaram... Eu tinha que fazer na minha gravidez, porque meus pés inchavam tanto. Então... Eu fazia. Então, e todas as minhas clientes, ao longo de todos esses anos, elas sempre ouviram isso de mim. E quando eu fui para esse curso, né, com o método Renata França, eu fui para fazer esse curso de drenagem mesmo, né, que é um curso totalmente diferente da drenagem tradicional, e eu me encantei muito pela resposta fisiológica dessa massagem, porque, assim, na primeira sessão era nítido, né? Quando no curso falava, olha, levanta uma perna, levanta a outra, você via ali, nitidamente, a leveza da perna drenada para a perna não drenada. E aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? E eu me encantei super, né? E quando eu fui ver, eu fui investir em todos os cursos, né? E aí eu fui fazer o curso de drenagem, o curso de massagem modeladora, a parte da estética facial, né, que tinha ali, que era a Miracle Face, né, aí eu fiz, né, a massagem relaxante e a Miracle Touch todas nesse ano, né, e foi muito bacana para mim, né, mas quando eu fui ver, eu optei por realmente tomar uma decisão dentro da minha vida, que foi realmente parar o que eu fazia antes da estética tradicional para me dedicar só realmente ao método Renata França, que eram os cursos nos quais eu já tinha ali feito esse investimento. Porque, fisiologicamente falando, as respostas da massagem é, assim, impossível você ter resposta com outras técnicas. Em questão de tipo de desinchar... Edema, em questão de edema e questão fisiológica mesmo. Porque, assim, você imagina que o que eu havia falado, que nosso corpo faz o que a gente faz em 50 minutos, o nosso corpo faz em 1. Então, assim, a drenagem tradicional, quando você faz a drenagem, que é excelente, toda drenagem é bem-vinda, né? Você fica 24 horas, no mínimo, desinchada. As técnicas que eu faço hoje, você fica de 3 a 5 dias de acordo com o seu estilo de vida. Por quê? Porque a gente trabalha com capilares mais profundos. Então, na hora que a gente está fazendo a massagem, fisiologicamente falando, você tem um maior aporte de nutrientes, de oxigênio para aquelas células e automaticamente você consegue fazer uma filtragem e eliminação dessas toxinas mais rápido. Então, nutrientes voltam para a circulação, toxinas você consegue eliminar mais rápido. Então, o volume que eu faço hoje, pensando no estímulo de uma sessão, ele equivale de 3 realmente a 4 sessões que você faria de uma técnica tradicional. Então, assim, a resposta para cliente em termos de resposta mesmo de procedimento, de retenção de líquido, de ganho de tempo é fora da curva. Tanto que esse método que foi criado pela Renata, né, que ela é uma brasileira de Ilhéus, ele hoje está presente realmente em mais de 70 países e depois de Voder e Leduc, né, que foram as duas grandes nomes dentro da drenagem linfática a nível mundial, ela, essa brasileira, que fez
fez essa inovação dentro desse processo da estética mesmo. Ela trouxe um outro segmento para a massagem, né? E dentro dessas técnicas, né, nós temos também a Miracle Touch, né, que ela é uma técnica que drena e modela simultaneamente, né? Então, assim, em uma sessão você tem o benefício da modelagem corporal e da drenagem, né? E você também tem ali os benefícios do relaxamento da técnica, que é extremamente relaxante, né? A massagem ayurvédica, que ela é uma massagem sensacional, mas ela é voltada para um relaxamento e alongamento, ela tem toda uma pegada, assim, para alívio de tensão mesmo, né? Então, ela tem ali, para quem busca um relaxamento melhor e maior. Se a pessoa está com dores tensionais... Sim, ela é extraordinária. Ela é extraordinária. É uma das massagens, assim, que eu amo fazer, inclusive, né? Porque, realmente, eu brinco que é a massagem que, quando você precisa estar no prumo, essa é a melhor técnica. Corpo inteiro? Ela é corpo todas todo. As técnicas são feitas no corpo todo. Todas Drenagem elas? É corpo todo. Não existe técnica de massagem que você faça massagem local. Massagem local, pode ir embora que é furada. Entendi. Isso é um mito que foi vindo, assim, em adaptações de protocolos, mas que não tem sentido nenhum pensando em sistema linfático, né? E a Baby Moon, que ela é uma prática que você havia me perguntado também, que ela é uma prática, assim, encantadora, porque ela é um universo voltado para mulheres que desejam engravidar ou estão em processo de fertilização. Ela é uma técnica indicada para tentantes mesmo, né? Ela vai ajudar ali no alívio das tensões, ela vai ajudar ali a estimular realmente a ovulação, diminuir ali o hormônio do estresse, e ela tem, assim, um caminho de leveza aí para essa jornada que a gente sabe que não é tão fácil como parece. Sim, essa técnica ela veio com a chancela do Dr. José Bento, né? A Renata, assim, teve uma felicidade incrível, né, de pensar e ter esse olhar sensível para essa fase, que a gente sabe que qualquer mulher que esteja passando não é tão simples, né? Verdade. E é um caminho que eu falo que é ali enriquecedor ao longo do tempo, quando você realmente tem a leveza ali, né, para esse processo. Muito interessante. Então, a cliente vai lá, dependendo do que ela está passando, da indicação, você vai ter uma entrevista com ela, né? Você tem que fazer... Como é que se chama? Todo o protocolo ele é feito por avaliação, né? Uma avaliação. Isso foi, inclusive, o que eu escolhi fazer todos os protocolos justamente por isso. Porque cada massagem, ela vai de acordo com a necessidade do cliente, né? Não, exceto a drenagem linfática, que eu falo que é a técnica que todas as pessoas precisavam, sim, né, conhecer e fazer. O restante das técnicas, a gente tem ali esse equilíbrio de você realmente fazer a avaliação e ver realmente qual é a necessidade de cada pessoa, né? Porque um tratamento bem avaliado, ele consegue sim ser mais individualizado e atender ali a necessidade que realmente você tem, para que você realmente chegue no objetivo que você quer. Verdade. Você atende homens e mulheres? Eu atendo mais mulheres. Mais o meu público maior é um público feminino. Entendi, mas... até porque também, como eu tenho muito essa questão de pós-operatório e gestante, né, a minha agenda ela tem um volume maior também. Mas, às vezes, a mulher quer levar o marido junto, aí acontece. Sim, acontece. Aí, sim. Na verdade, eu acabo individualizando meus trabalhos, assim, a famílias mesmo. Legal. E você já falou sobre isso, mas para você, qual que é a importância de priorizar a saúde e o bem-estar nos atendimentos, antes do resultado estético, por exemplo? Na verdade, eu brinco assim, que a estética ela acaba sendo realmente a consequência de todos de todo o tratamento estético, porque não tem como você pensar na drenagem sem você pensar na saúde. Até porque, assim, algumas técnicas, né, de massagem, elas precisam, sim, ser avaliadas até mesmo pela saúde do paciente. Que às vezes chega pessoas, assim, para mim, procurando ali uma questão estética, mas nitidamente pela avaliação eu já vejo que a necessidade dela não é só estética, né? Então, eu sempre estou ali fazendo indicação médica, né? Ou ali conversando com algum médico realmente para que a gente chegue num consenso da melhora ali para aquele paciente. Até porque também a drenagem linfática ela é muito ampla, né? Hoje a drenagem linfática, eu atendo muitas pessoas que têm problemas assim, né, com relação a linfedema, né, vindo de um câncer de mama, né? Pessoas com linfedema, doenças autoimunes, porque o papel da drenagem, ele é realmente essa melhora circulatória, né? Então, assim, você passar por alguns problemas, às vezes acontece
acontece muitas vezes, assim, de eu estar ali cuidando de uma questão estética e, nitidamente, eu falar para minha cliente, olha, eu acho que é importante você passar por um endocrinologista, Sim, porque sim. muitas vezes ela precisa realmente fazer uma avaliação, porque faz tempo que não faz, que não se cuida e, às vezes, um problema de tireoide aplica totalmente ali nessa questão estética. Então, assim, como eu atendo 80% das minhas clientes, elas estão semanais comigo e tem uma ou outra que é quinzenal, ou uma outra que é aquele socorro ali que a gente acaba tendo ao longo da semana, você consegue ter ali uma avaliação melhor e uma indicação melhor ali, né? E isso faz toda a diferença dentro de um tratamento, porque, assim, não tem como você não melhorar a parte fisiológica, né? Por mais que o reflexo é estético e a pessoa consegue entender isso e consegue entender a necessidade do tratamento quando ela consegue entender realmente o que a gente fala dessa questão de consciência ser melhor. Sim. Porque não dá. É aquela coisa assim, não tem como. Tá não tem como, ligado. por exemplo, eu achar que uma pessoa que está extremamente inflamada, ela vai ter o resultado de uma pessoa que se cuida todos os dias. Então, assim, esse trabalho de consciência, ele é um trabalho gradativo. Verdade. As pessoas, ao longo do caminho, elas vão entendendo, porque a pessoa que está inflamada e a pessoa que não está, elas vão conseguir enxergar o que eu estou falando. Né? E ela vai ver ali que realmente ela melhorou. E quando ela consegue entender que ela melhorou, porque ele é fisiológico, todo mundo tem ação do sistema linfático, ela consegue sim falar, opa, peraí, o que ela está falando é verdade, deixa eu me cuidar. Então, assim, a massagem ela acaba sendo estímulo, porque todas as pessoas que chegam para mim, elas chegam pelo resultado da massagem. Isso é indiscutível. Todo mundo que fala, olha, eu vi aquela perna, ou eu vi o resultado do seu pós-operatório, ou eu vi aquele abdômen. Isso é assim, Você coloca lá no Instagram. Qualquer pessoa que chega para mim, ela sempre fala porque isso. elas viram. Elas viram, viu no meu Instagram, ou viu no Instagram de alguém que me marcou. Então, isso não tem como fugir. Mas depois ela vai entendendo que realmente essa melhora vai chegando até como estímulo de melhora de vida. Sim. Né? E isso é gostoso, porque assim, eu acompanho todas as minhas clientes, né, que estão aí dentro desse 80% semanal. A gente vê fotos do início, lá de 2018, e chega aqui em 2024, nossa, que transformação, né? E essa constância, ela, sem sombra de dúvidas, maravilhosa. Os resultados, assim, são incríveis mesmo. E tem alguém que não pode fazer drenagem linfática? Tem alguma contraindicação? Tem, com certeza. A primeira contraindicação é a febre, sem sombra de dúvida. Febre, eu brinco que quando você consegue entender seu corpo, você começa a entender, que você imagina assim, o sistema linfático, ele caminha junto com o sistema imunológico. Então, assim, é uma ponte de defesa que está o tempo inteiro ali junto, né? E quando você tem a resposta da febre, né, ela é a maior resposta da nossa pele que algo não está bem, né? Porque, assim, a pele, ela tem ali várias camadas importantes, né? O tecido conjuntivo, né? O tecido adiposo, que ela também tem ali esse processo de cobertor térmico, ela equilibra a temperatura corporal. E essa barreira ali, né, num processo infeccioso, você imagina que o seu sistema imunológico, ele trabalhou loucamente para tentar combater isso, mas chega uma hora que ele não deu, né? Então, assim... Aí vem a febre. Exatamente. E a resposta da febre é justamente quando algo não está bem. Então, assim, quando algo não está bem, o melhor que você tem a fazer é ir para o médico fazer repouso. Eu não estimulo esse processo, porque, assim, você não sabe o que está acontecendo com esse corpo. Então, teoricamente, a febre é a primeira contraindicação, assim, absoluta para massagem, né? Pacientes que descobriram uma trombose e que não têm o tratamento, também assim, é contraindicação absoluta. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com estética, o paciente oncológico, ele era uma contraindicação, porque não tinha-se estudos na época, né, que conseguissem ser relacionados ao padrão estético. Hoje não. Hoje os médicos entendem que, como o sistema linfático tem toda essa regrinha de 1 minuto que eu te falei, eles entendem que você não precisa de uma drenagem para te dar metástase, porque se o seu corpo realmente quiser fazer a metástase, ele produz em 1 minuto. Não é um padrão estético que vai fazer isso, né? Então, a drenagem, sendo indicada pelo médico, sendo realmente, passando por todas as fases realmente do tratamento médico, e que ele entenda que a drenagem ali vai ser realmente um trabalho efetivo, contribuindo para o bem-estar, né, contribuindo para a diminuição do edema daquele paciente, ela hoje é indicada.
controlada. Diabetes é contraindicado? Não, diabetes não. Todas as doenças patológicas crônicas, elas só são contraindicação quando realmente você não tem um acompanhamento médico. Tá. Porque, assim, é o médico que dá esse aval para que a gente comece a fazer o nosso tratamento em situações que a pessoa tem ali uma doença crônica. Então, ali, tendo ali uma autorização, um tratamento certinho, tá tudo controlado, não teria problema algum. Legal. Bom, e eu queria que você falasse agora, então, sobre a outra parte da sua vida, né? Como é que você equilibra, né, a sua vida profissional com o papel de ser mãe, de ser esposa? Quantos filhos você tem? Conta pra gente. Nossa, eu brinco que eu rezo, né? Nossa Senhora, eu brinco que eu falo assim, tem gente quando pergunta, Lu, como você dá conta? Eu falo, eu rezo. É só Deus. Nossa, eu acordo assim, ó, Deus me ajuda já aí que eu vou acorda passar fazendo meu dia. oração. Já. É isso mesmo. Mas a gente brinca, mas isso é uma coisa real, séria, né? né? Eu falo que, assim, não dá pra gente tirar Deus da nossa vida. Até porque quando eu termino meu dia, eu olho pra trás, eu falo, ai, ufa, graças a Deus. Porque realmente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Quem me conhece sabe que, assim, eu sou isso aqui, né? Eu sou uma pessoa bem autêntica, eu gosto realmente de ter ali essa dedicação pelo que eu faço, né? Eu até tenho um hiperfoco por conta disso, porque eu gosto muito, né? Mas eu preciso de estar em equilíbrio com todas as minhas áreas, né? Até porque eu aprendi a separar muito isso, né? Quando eu comecei a trabalhar ali, né? Eu brinco que teve o estágio que eu trouxe para minha vida, porque lá não tinha celular, né? Então, assim, lá o celular ficava do cantinho, o atendimento ele só era por telefone, todo esse processo você acaba desenvolvendo ali uma disciplina, né? Porque eu não acredito que uma pessoa consiga fazer tudo se ela não for disciplinada. Porque disciplina, para mim, é um parâmetro para tudo, né? E eu sou uma pessoa muito leve. Eu não me cobro um padrão, como que eu vou te dizer, que tem que ser exatamente aquilo. Então, assim, eu sempre, tanto eu quanto meu marido, a vida, conversamos muito com o Heitor, né, que eu tenho um filho. Hoje ele tem 18 anos, né, mas a gente sempre foi assim. Quando eu abri a porta da minha casa, eu deixava o trabalho lá e ali eu ia ser mãe, né? Certo. Aí, meu filho, a gente sempre estava ali vivendo, tanto com meu filho quanto com meu marido, e a gente sempre teve essa dedicação, até porque eu acho que eu recebi muito, né? Eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque quando eu olho para a minha profissão, eu vejo quanto a minha família foi muito importante para isso. Graças a Deus, assim, né? Eu tive um pai e uma mãe sensacional. Eu consegui ter ali, né, a graça de poder conviver tanto com a família da minha mãe quanto para a família dos meus pais. E eles me arrastaram da minha infância, da casa da avó, no qual eu tenho ali um tempinho para lá que eu vou. E eu vivi muito isso, né? Então, assim, a minha família, eles nunca foram o ambiente do adulto e a criança ignorada. Então, a minha família, toda a dedicação sempre foi para atenção para a criança, cuidados com a criança. Que bom. A criança foi crescendo ao longo do tempo, né? Tanto que hoje meu filho vive muito isso, porque, graças a Deus, eu tenho boa parte dos meus tios ainda vivos, né? Que bom. E ele consegue aproveitar muito essas questões. Seus pais estão vivos ainda? Graças a Deus, né? Manda um abraço para os seus pais. Ai, seu Léo, dona Nice, beijos. Então, e isso é muito bom, né? Porque, assim, e coisas que eles viveram refletem totalmente em mim hoje, Com né? certeza. Que nem assim, eu tenho um tio que desde pequena a gente sempre viveu, tipo assim, ele chegava, o que ele sabia melhor fazer era fazer a gente ir pro pomar, buscar as coisas, né? E eu brinco que ele faz isso até hoje, né? Porque até hoje eu frequento a casa dos meus avós, então ele vê a gente, vamos lá no pé de coco. Então, o que ele fazia pra gente lá na infância, ele faz até hoje. Então, assim, as minhas memórias afetivas da infância, com certeza, me fizeram ser a mãe que eu sou hoje. Que bom. Com toda certeza, porque eu recebi muito de todos os lados, que nem assim, eu vou muito, né, essa transição Bauru, São Paulo, né? Eles estão em São Paulo, então? Não, meus pais, eles são do interior, né? Do interior. Eles são de uma cidade chamada Alfredo Marcondes, que é ali bem colada em Presidente Prudente. E assim, eu tive um tio que Você cresceu lá, então? Eu cresci lá. Eu vim pra cá, pra Bauru, em 2007, com meu filho, tinha 1 aninho, quando eu vim pra cá. E é muito bacana, né? Porque, assim, meu tio mesmo amava dirigir, levava a gente de caminhão pra cima e pra baixo. E hoje eu vejo, assim,
tudo era feito com tanto amor, cada profissão, que eu vejo que eu trouxe isso para minha casa, Que né? bom. E assim, eu gosto muito de estar em família, né? Eu gosto de estar ali, gosto de estar com as minhas orações, né? Então, quando eu tô ali, a minha dedicação é única e exclusiva para lá, assim como eu faço com o meu trabalho, né? Eu, particularmente, às vezes eu brinco, né? Eu chego no final do dia, tem lá um monte de mensagem para mim, eu falo, calma, agora Uma que eu já coisa fiz de cada tudo, vez, eu vou lá. isso. Porque eu preciso. Eu preciso disso, até porque eu sou ambidestra, né? Então, se eu não tiver ali com os meus HD tudo certinho, eu bugo. Então, tem que ter disciplina. Com certeza. Que bom. Então, mas tá dando tudo certo, né? Oh, nossa, é que assim, né? Eu brinco que eu fiz um estágio de empreendedorismo pela minha família Sim. mesmo, né? Então, tudo foi fluindo. Foi Que bom. fluindo. E eu sou uma pessoa muito leve, né? Eu brinco disso porque, assim, eu tenho exemplos muito gostosos ali na minha vida, né? Tanto que, assim, isso faz com que a Luciana hoje empregue tudo, justamente porque quando eu olho para trás eu falo, gente, olha, eu sou uma pessoa extremamente abençoada, né? Porque quando as pessoas falam, nossa, Lu, mas você é bem-sucedida, você é isso, porque cada um te enxerga de um jeito, né? Aí quando eu olho para trás eu falo, olha, graças a Deus hoje eu posso dizer que eu sou, porque realmente eu recebi muito. E se hoje eu entrego muito, com certeza isso contribuiu loucamente pela a minha base. Sim. Contribuiu para a família que eu tenho hoje e por todo o meu trabalho profissional, sem sombra de dúvidas. Eu digo mesmo. Ai, que bom. Eu também tive uma família e tenho, né, uma família muito abençoada, muito maravilhosa. Ah, isso é sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E isso é importante, porque assim, eu lembro quando eu era pequena, eu dei muito trabalho para os meus pais, não foi pouco. Foi arteira? Na verdade, eu tive terror noturno. Ah, é? Nossa Senhora, eu falo assim que eu tive terror noturno e uma cabeça criativa. E olha que não tinha nem internet naquela época. Nossa, assim, graças a Deus que não tinha internet. Mas, assim, meu pai, ele sempre foi da parte rural, né? Meu pai, e hoje eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, acho que eu não ia dar É que as pessoas contavam muito folclore, muitas histórias, não, né? Na de verdade, assombração. não, meus pais, eles não deixavam a gente ter ali. Não, é que eu tinha terror noturno mesmo, né? E imaginação mesmo. Não, medo mesmo. Era medo e real. Era uma coisa muito real, muito real. E graças a Deus eu falo assim, né, que meu pai e minha mãe oraram muito por mim. E isso foi uma coisa sensacional. E isso contribuiu para um período da minha vida, né? E assim, meus pais, a minha mãe era coisa de louco, né? Porque, assim, eu nunca fui a pessoa que tive medo e meu pai ou minha mãe falou assim para mim, vai pra sua cama dormir. Fica lá sozinha. Eu tinha medo, eu pedia água, e o dia que eu pedia água, eles já sabiam que eles não iam dormir. Olha. Eles já sabiam disso, né? E ali, é uma coisa que, nossa, eu nunca esqueço, né? A minha mãe, ela vinha, saía lá da cama dela, ela vinha, ela rezava comigo, ela segurava lá na minha mão. A hora que eu dormia o sono profundo, eu sentia ela saindo do quarto, ela... aí ela vinha e começava tudo de novo. Só que aí ela tentava ali, e quando ela via que realmente eu não ia conseguir, ela me pegava e levava para a cama dela. Mas eu sempre me senti muito acolhida, né? E eles me ensinaram a enfrentar o medo de uma outra forma, né? E eu brinco que se eu sou o que eu sou hoje, a segurança que eu tenho como profissional, como mãe, como esposa, como pessoa, como amiga, realmente isso contribuiu absurdamente, né? Porque, assim, essa segurança que eu tive lá de saber que meu pai e minha mãe iam estar comigo, segurando minha mão, não deixando eu passar medo ou deixando dar asas. Achando que era bobagem, né? Nossa Senhora, isso com certeza foi... Senão hoje você poderia ser uma pessoa traumatizada. Total. Eu teria... Ou não ia nem estar aqui, né? Porque, verdade. assim, isso foi uma coisa... Nossa, foi sem sombra de dúvidas um divisor de águas, assim, né? Ter a família que eu tenho. E eu tinha um quintal, né? E no quintal eu fazia muita arte. Muitas artes, né? Porque, imagina, nossa, eu era super criativa, né? E eu tinha ali, eu tinha uma admiração louca pelo meu pai e pela minha mãe. E o que eu via eles fazendo, eu queria criar, né? Então, eu ia lá Você foi filha única também? Não, imagina, eu tenho mais 3 irmãos, olha né? Só. Eu tinha mais 3 Coitada irmãos. Da sua mãe, então. 2 mais velhos e um cobaia. Nossa! Porque as minhas experiências, eu brincava que eu acabava sempre aplicando no meu irmão caçula. Tadinho. Nossa, mas foi muito sensacional. Mas meu pai, ele dormia 2 e pouco da manhã comigo, mas, tipo,
3h30, 4h, ele tinha que acordar, porque ele tinha os leites dele para vender, tinha lá os compromissos. E eu nunca vi meus pais reclamarem. Eu dei muito trabalho. E além de mim, tinha ali meus irmãos, né? Então, assim, essa sensação realmente de ser grata, essa sensação realmente de ter isso como integridade, ela nunca foi um conto, ela sempre aconteceu, né? E isso, para mim, eu falo que eu olho para trás e eu falo, nossa, sem sombra de dúvidas, eu sou uma pessoa, assim, abençoadíssima. Que bom. Graças porque a Deus. A minha família é tudo, né? Graças a Deus. Ô, Lu, e a gente está chegando no final já. Olha só como passa rápido, né? E antes da gente encerrar, eu queria que você falasse aí quais são os seus próximos passos na estética. O que você pensa em fazer daqui para frente, aí na sua área? E na minha área, graças a Deus, eu sou muito bem realizada. Quer continuar como fazendo o que você está fazendo? E hoje eu trabalho com o melhor produto, né? Não teria nem o porquê eu buscar outras coisas além disso, né? Na verdade, assim, hoje eu brinco que o fato de eu estar já impactando positivamente as minhas clientes com a multinacional da qual eu faço parte hoje, isso faz com que realmente eu dê continuidade, né, dentro do que eu faço, até porque também, né, tem muitos caminhos ainda a se desbravar dentro disso, né, e para mim é sensacional, né. Legal. Isso é incrível, até porque, assim, né, eu tô ali, né, dentro da parte médica, com o método que eu faço hoje, eu tô dentro da parte também estética, né? Então, tem vários caminhos ali que... só aprimorar, aprender cada dia mais. Com certeza. E até porque também a gente tem um grupo muito bacana, né? É o método do qual eu trabalho, a gente tem sempre reciclagens, a gente sempre está ali trocando informações, né? E fazem também com que a gente tenha ali uma abertura de cabeça realmente muito maior, né? Por conta disso. E eu, particularmente, sou muito realizada no que eu faço. Que bom. Graças a Deus. Então, vamos terminar aí com uma mensagem para as mulheres. O que você gostaria, então, de deixar para as mulheres hoje? Deixa uma mensagem aí, olha para aquela câmera ali, deixa uma mensagem aí, de repente, para as mulheres que estão passando por algum problema de estresse ou passando problema de saúde, que te procurem, que venham conhecer essas massagens, porque elas têm feito tanta diferença, né? Ajudado, porque eu acredito que isso daí ele transforma a vida emocional da pessoa. Total, né? Total. Olha, o que eu tenho a dizer é o que eu falo para todas as minhas clientes, né? Quem abrir meu Instagram, quem abrir qualquer coisa de material meu, tem uma frase que, assim, eu trouxe ela da minha vida e eu enxergo muito isso como uma verdade absoluta, que é a relação com o tempo, né? Qual é realmente a relação que você tem com o tempo? Porque quando as pessoas falam, né, que nem eu trabalho com um produto de alto valor, e quando as pessoas, às vezes, elas se impactam com um produto de alto valor, elas sempre falam muito dessa questão do preço, né? E eu enxergo muito que, para mim, o maior luxo que você pode ter com relação a você realmente se cuidar, né? Porque o tempo, para mim, é o maior artigo de luxo que qualquer pessoa tem, porque hoje eu canso de ver inúmeras situações das quais as pessoas acabam entrando numa depressão ou tendo muitos problemas por falta de tempo, né? Então, eu hoje me considero, sim, uma pessoa privilegiada de ter muitas pessoas tirando uma horinha para poder se cuidar, né? Porque eu acredito que o primeiro exercício que qualquer pessoa precisa ter, né, e deva ter, é realmente se permitir fazer essa experiência, porque quando a gente consegue entender, né, essa experiência, você realmente consegue fazer com que a sua vida seja mais leve, com que as suas escolhas sejam mais assertivas, né, porque assim, né, quando as pessoas se referem ao luxo, eu particularmente, vejo que o luxo ele é uma abertura muito grande, né, na linha de pensamento. Até porque também eu gosto do belo, né? O belo me encanta, né? A questão da estética me encanta, toda essa questão harmônica me encanta. Eu sou uma pessoa que eu sou detalhista, eu gosto de cuidados, eu gosto de tudo assim muito alinhado. É uma particularidade muito minha. E quando as pessoas falam do luxo, eu acho muito que essa questão do luxo ela é uma coisa muito relativa para o que você quer, né? Verdade. E eu acho muito importante quando as pessoas elas olham e realmente falam, nossa, mas esse é um mercado assim, ou é de luxo, é isso, aquilo. E eu falo, que bom, né? Que bom, porque quando você escolhe um bom produto, você realmente tem a consequência e a consciência de que aquele cuidado realmente vai ser algo de valor
para a sua vida. E isso, para mim, ele tem um peso muito importante, né? Se priorizem com relação às suas escolhas e o seu tempo. Com certeza. Isso é um luxo necessário, né? De certa forma, sim, né? Porque, nos dias assim, de hoje, né? Nos dias de hoje, você ter tempo, para mim, é o privilégio, né? Eu brinco, assim, que eu sou uma pessoa privilegiada de saber que as pessoas... A mensagem da consciência que eu sempre preguei na minha história de vida, ela realmente se concretiza porque as pessoas entendem o valor do cuidado. Isso aí. E isso, para mim, tem um peso muito grande. Que bom, Lu. Que bom. Muito bom. Lu, muito bom conversar com você. Conheci várias técnicas aí, fiquei morrendo de vontade, já fiquei me imaginando assim, ó, recebendo uma massagem dos pés à cabeça. Mas é muito bom. E o que é legal, assim, que qualquer pessoa que esteja assistindo, né, o método que eu trabalho, ele tem um site, né? E dentro desse site, qualquer lugar que você tiver, se você entrar lá, encontre sua terapeuta, você consegue validar essa pessoa dentro do site. E isso, para mim, é sensacional. Em qualquer cidade. Qualquer cidade que você estiver, né? Você consegue ali entrar no site e realmente ver se uma pessoa é habilitada para poder realmente você fazer uso de qualquer técnica. Lá no seu Instagram tem esse site? Sim, no meu Instagram, no meu link ali tem o site, né? Tem o site da própria Renata também, que ela é um suporte super bacana que também vai favorecer uma pessoa encontrar ali uma terapeuta para atendê-la. Que legal. Nós vamos deixar o seu Instagram, tá? Aqui nesse vídeo, nesse podcast, nas descrições. Então, todo mundo que assistir vai poder acessar ali seu Instagram. Que bacana. E quem tiver dúvida mais a respeito dessas massagens, conversar com a Lu pessoalmente, né? Ou quiser ir lá, né? Marcar um dia para conversar. Manda uma mensagem no direct para a Lu e ela responde para vocês. Tá ótimo. Isso, Lu? Com certeza. Lu, então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por essa entrevista, por ter contado um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho lindo que você tem feito. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Continue abençoando, porque você já é uma pessoa abençoada, mas que Ele Amém. continue te abençoando mais e mais aí na sua profissão, no seu trabalho, na sua dedicação, na sua família, em tudo que você faz, que seja cada vez mais próspero e abençoado. Amém. Amém? A todos nós. E eu que agradeço o convite. Obrigada, Lu. Obrigada. Um abraço, viu? Igualmente. Gente, esse foi mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí nossos próximos podcasts. Essa semana tem mais, tá bom? E se inscreve lá no Instagram da Lu para vocês conhecerem melhor o trabalho dela. E compartilhe esse vídeo. Se você está precisando de uma massagem aí, entre em contato com a Lu. Se você quer presentear alguém também, marca aí o seu amigo, o seu parceiro, sua parceira, seu pai, sua mãe. Mas entra em contato com a Lu e ela responde tudo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje. Um abraço para você, que Deus te abençoe, tenha uma boa semana e até o próximo podcast. Até mais! Tchau, tchau!